Graça e paz. Estamos de volta para mais um capítulo sobre a história da Confissão de Fé Batista de 1689. E como observamos no vídeo anterior, em 1644, os batistas particulares já tinham a sua confissão de fé. Mas então surge a pergunta, por que, apenas algumas décadas depois, em 1689, eles sentiram a necessidade de escrever uma nova confissão? Para compreender essa decisão, podemos olhar para três grandes fatores. O primeiro é o desejo de alinhar-se à ortodoxia reformada, depois, a necessidade de se proteger contra heresias e falsas ideias e, por fim, o novo cenário de liberdade religiosa que começava a se desenhar na Inglaterra. Começando pelo primeiro ponto, vamos observar o quanto ele é essencial, pois trata de um desejo sincero de alinhamento com a ortodoxia reformada. Os batistas particulares sempre se viram como parte da grande herança da Reforma Protestante. Eles criam nas mesmas verdades centrais defendidas pelos irmãos presbiterianos e congregacionais. Podemos citar entre elas, a soberania absoluta de Deus, a salvação somente pela graça e a autoridade suprema das Escrituras. Portanto, quando escreveram a nova confissão, os batistas queriam deixar bem claro, que caminhavam lado a lado com os demais reformados. E isso fica evidente na forma como a Confissão de 1689 se baseia em dois documentos muito conhecidos. A Confissão de Westminster, dos presbiterianos, e a Declaração de Savoy, dos congregacionais, onde a estrutura, e até mesmo parte do conteúdo delas, foram aproveitadas. Isso mostra que eles não estavam tentando inventar nada novo ou diferente. Pelo contrário, queriam reafirmar que estavam firmados na mesma fé reformada, apenas com algumas distinções próprias da tradição batista, como o batismo de crentes e a autonomia de cada igreja local. O segundo ponto seria que naqueles dias, os batistas enfrentavam uma grande dificuldade, pois eram constantemente confundidos com grupos radicais. Muitos os associavam aos anabatistas do continente europeu ou a seitas que surgiam com ideias contrárias à palavra de Deus. Essa confusão trazia graves consequências. Havia quem acreditasse que os batistas eram contrários ao governo civil, outros diziam que eram pessoas instáveis, dominadas por emoções exageradas, quase fanáticos. E, para piorar, não faltavam acusações de que rejeitavam doutrinas centrais da fé cristã, como a própria Trindade. Diante de tantas suspeitas, tornou-se indispensável deixar bem claro o que de fato criam. Era preciso afirmar publicamente, com palavras bem escolhidas e bem fundamentadas, qual era a verdadeira fé dos batistas. A nova confissão de fé então nasceu dentro desse contexto. Sendo uma resposta firme, mais respeitosa em forma de um documento sólido, bíblico, escrito com seriedade e clareza, capaz de ser apresentado diante das autoridades e também das demais igrejas. Mais do que uma defesa doutrinária, essa confissão tinha um papel pastoral, pois protegia as igrejas contra interpretações equivocadas e até contra perseguições injustas. E agora chegamos ao último ponto, onde essa história não pode ser contada sem lembrarmos também do contexto político e religioso da época, onde durante muitos anos, os batistas viveram na clandestinidade, reunindo-se em segredo, sempre sob o risco de serem descobertos e punidos. Porém, em 1689, algo mudou. O rei Guilherme de Orange assinou o Ato de Tolerância, que trouxe um sopro de liberdade para os dissidentes protestantes na Inglaterra. Essa mudança abriu uma nova possibilidade. Pela primeira vez, os batistas puderam tornar pública a sua fé com segurança. Foi isso que permitiu que a confissão fosse publicada e divulgada em plena luz do dia, algo que não tinha sido possível em 1677, quando o texto original precisou ser escrito em segredo. E, em setembro daquele mesmo ano de 1689, 37 pastores vindos de diferentes igrejas batistas se reuniram em Londres para assinar o documento. A partir daí, ele passou a ser conhecido como a Confissão de Fé Batista de 1689, um verdadeiro marco na definição da identidade teológica das igrejas batistas reformadas. Assim, podemos dizer que essa confissão não surgiu por acaso.
Ela nasceu da união de três elementos importantes, e um profundo desejo de estar ligado à herança da Reforma, uma resposta firme e sábia contra falsos ensinos e más interpretações, e a oportunidade rara de liberdade que finalmente se abriu diante deles. Ao estudarmos hoje a Confissão de 1689, não olhamos apenas para um documento histórico. Estamos diante da coragem, da fidelidade e da sabedoria de homens que enfrentaram tempos difíceis, mas permaneceram firmes na fé, e, através desse testemunho, deixaram para nós um legado doutrinário sólido, precioso e digno de ser preservado. Bom, chegamos ao fim de mais um capítulo desta série de vídeos sobre a Confissão de Fé Batista de 1689. Nos encontraremos em breve falando sobre a Assembleia de 1677. Deus abençoe a todos e até lá.